Boa noite, meu nome é Todo Lima Buquerque. Meu trabalho é a avaliação do método de Gustafsson modificado na determinação de idade cronológica em pernambucanos, enquanto como orientador Maria Luísa dos Anjos Pontual. No processo de identificação humana, a estimativa de idade pode ser empregada para diversos fins, como fins forenses, vítimas fatais, fins civis. Então, a estimativa pode ser dividida em dois períodos de vida, o progressivo e o regressivo. O primeiro dele baseia-se em diferentes estados de mineralização dos dentes permanentes da maxila e mandíbula, onde eles alcançam a média de idade de 20 anos. Porém, esse método é mais adequado para jovens e não para adultos acima de 21 anos. Desta forma, a investigação da terceira década de vida baseia-se no período regressivo. O método de Gustafsson, em 1950, foi o primeiro desenvolvido para se estimar a idade dentária em adultos. Ele baseou-se em atribuir pontuações graduais, de 0 a 3, quanto à presença e quantidade de alterações relacionadas ao avanço da idade. Consistiu em 6 processos evolutivos: desgaste da superfície de oclusão, periodontose, desenvolvimento da dentina secundária, deposição de semente na raiz, reabsorção radicular e transferência do ápice radicular. A soma desses pontos, baseada na graduação de cada variável, é capaz de fornecer uma idade estimada para o indivíduo por uma regressão logística. Porém, Gustafsson utilizava métodos destrutivos como exonutias, e por isso não servia para indivíduos vivos. Por conta disso, com o passar do tempo, os pesquisadores tentaram adaptar esse método para que a radiografia panorâmica pudesse ser utilizada e, com isso, analisar dentes específicos, como os premolares inferiores. Por ele ser um radicular, possuir um grande volume pulpar, não se sobrepor à coluna vertebral em exames radiográficos, eles apresentam maior correlação entre a idade cronológica estimada quando comparados a outros grupos dentários. Os atores encontraram uma correlação entre os premolares e a idade cronológica por meio de uma análise de regressão múltipla. Os Zentrial, em 2012, eles avaliaram 1.299 radiografias em uma população de 15 a 40 anos alemã, onde eles avaliaram 4 parâmetros de evolução dentária: formação dentina secundária, reabsorção, retenção periodontal, atrição deposição de cemento radicular, no dente 34, 44, 35 e 45. Essas variáveis iam do 0 a 3, menos a deposição de cimento, que ia de 0 a 2. Os pesquisadores encontraram resultados satisfatórios e um desvio padrão médio de 5,3 a 5,7 anos em relação à idade cronológica. Time Etial, em 2017, eles também avaliaram a população alemã, só que numa faixa etária maior, de 17 a 70 anos, porém tiveram um desvio padrão de 6,8 a 8,2 anos. Mas mesmo assim, com a faixa etária maior, o período que realmente deu certo foi até os 40 anos de idade, como o Ose tinha proposto. O objetivo desse trabalho geral é avaliar a aplicabilidade do índice de Gustafsson adaptado por OSE em radiografias panorâmicas oriundas de uma amostra da população do estado de Pernambuco de 15 a 40 anos, a fim de estimar a idade a partir de variáveis de evolução dentária. E o específico é avaliar se há diferença entre os premolares avaliados em relação à estimativa de idade, segundo a metodologia de OSE. Foi realizada após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, onde o número do CAI foi gerado, e o seu universo e amostra foram todas as radiografias panorâmicas de um arquivo de exames de pacientes. Foram 908 radiografias, sendo que 407 imagens atenderam ao critério de inclusão. Esse critério de inclusão foram radiografia panorâmica de pacientes que possuem pelo menos um dos premolares, independente do lado, sem restaurações com idade de 15 a 40 anos, e a de exclusão era radiografia sem sexo, sem nacionalidade, com cárie, com restauração e com etc. A calibração e a avaliação das imagens foram selecionadas 50 imagens panorâmicas digitais. Essas imagens foram avaliadas 2 vezes por 2 pessoas a fim de testar a confiabilidade do exame e foi realizado em ambiente escurecido e silencioso. Após esses dados serem calibrados no Excel, ser colocado no Excel, foi aplicado pelo orientador o teste capa, que tinha como interpretação de 0 a 0,2 leve, 0,21 a 0,4 regular, 0,41 a 0,6 moderada, 0,61 a 0,8 importante e de 0,81 a 1 perfeita. Como pode ver, o DTT4 variou de 0,823 a 0,893. O dente 35 variou de 0,77 a 0,971. O dente 44 variou de 0,795 a 0,894. E o dente 45 de 0,775 a 1, que foi o resultado melhor obtido. Depois desses dados serem tabulados no Excel e serem calibrados, os registros foram feitos seguindo os padrões estabelecidos no estudo de OSE. E os dentes premolares inferiores receberam as classificações expostas nas seguintes figuras. A figura 1 de dentina secundária ia de 0 a 3, que o estágio variava se o teto da câmara pulpar estava acima ou abaixo do equador da coroa, como 0. Na mesma linha, 1, abaixo 2 e abaixo da junção semente esmalte, o 3.
E isso seguia também para a retenção periodontal, só que esse ausência de retenção, como no zero, localização no terço cervical, como no um, no terço médio, como no 2 e assim sucessivamente. Já a figura 3 é de atrição, onde o zero era sem atrição, um era uma atrição inicial, 2 a atrição atinge dentina e 3 a atrição com comprometimento da polpa. E o segmento radicular, que era um que ia de 0 a 2, ia de 100, variava de 100 a posição visível até uma posição alcançando além do ápice. Após a classificação dos elementos dentários, os scores das respectivas variáveis foram aplicados numa fórmula específica para cada sexo, estipulada por Ose, onde nesse quadro a gente pode ver a fórmula proposta para o sexo feminino, onde o desvio padrão variou de 5,4 a 5,7 dentro do proposto por Ose. Após esse índice de capa, nas tabelas 5 e 6, para o sexo feminino e masculino, respectivamente, obteve-se o resultado. Na tabela 5, que demonstra o sexo feminino, houve uma diferença significativa entre as medianas das idades, sendo dentro de 35 com a mediana mais próxima da idade real. Já na tabela 6, que mostra o resultado para o sexo masculino, o dente que teve a idade estimada mais próxima da idade real, diferente do sexo feminino, foi o dente 44. Sendo assim, o dente 35 para o sexo feminino e o dente 44 para o masculino seria o de predileção de escolha para esta fórmula de Gustafsson, modificada por Ose. De acordo com Ose, eles estudaram a população alemã, então os premolares inferiores apresentaram uma boa aplicabilidade para o índice de Gustafsson modificado, apresentando um desvio padrão médio de 5,3 a 5,7 anos. Cieteal, em 2019, também encontrou bons resultados com esse estudo, com essa fórmula, porém em chineses. Só que eles apresentaram um desvio padrão de 3,53 a 4,53 anos para o sexo masculino e 3,96 a 4,87 anos para o sexo feminino. Lavez et al., em 2017, eles também fizeram esse estudo, só que numa amostra brasileira, porém em 306 radiografias panorâmicas de premolares inferiores, só que com de 20 a 70 anos, foi maior a faixa etária. E ele constatou que esse método é eficaz também até os 41 anos de idade para ambos os sexos, ali batendo os 40 anos que Ose propôs. Além disso, a mediana diferenciava muito da idade atual. Houve limitações ao avaliar esse trabalho, por conta das radiografias panorâmicas, que às vezes a qualidade era um pouco baixa. Porém, como aqui no Brasil esses estudos ainda são muito escassos, esse trabalho contribui para o fomento a pesquisas futuras envolvendo esse tema, com uma ampliação de universo e amostras que objetivem maior fidelidade dos resultados. Para finalizar, a confiabilidade na utilização do índice capa, que variou de importante a perfeita, com a boa aplicabilidade da análise do dente 35 para o sexo feminino e do dente 44 para o sexo masculino. Meus agradecimentos, primeiramente a Deus, que sempre me ajudou, esteve comigo, me ajudou a seguir, mesmo com todas as dificuldades nesse período que vivemos, não é mesmo? A minha família, meus pais, minha mãe, Maria do Carmo Ziel, minha irmã Heloísa, e minha namorada Mariana, que sempre me deram apoio e tiveram todas a paciência comigo nesse processo. Meus pais, na verdade, Maria do Carmo Ziel. Ao meu amigo da faculdade, Amanda, Renata, enfim, que dividiram esse tempo comigo, e a minha orientadora, a professora doutora Maria Luísa Pontual, minha orientadora, mestranda Juliana de Araújo, que sempre me ajudou, me deram apoio nesse processo. A CEP, pela experiência e oportunidade de ser bolsista, e ao UFPE por ter sido minha casa durante todos esse ano de graduação. Muito obrigado a todos vocês. Falei um pouco rápido, porque meu trabalho é um pouco extenso, então, como tem um limite de tempo, né, eu tentei bater, espero que sim. Muito obrigado e boa noite a todos.